Programa Simples Assim. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Casa Fátima. O endereço certo para a sua elegância. Mr. Richard. Espaço para encontros e comemorações especiais com cardápios personalizados. Agende-se. O Simples Assim vai falar agora sobre Alzheimer, a mais comum das demências. Cerca de 60% das demências são de Alzheimer. Eu estou agora na clínica do Dr. Emílio Herrera Júnior, que é neurologista, especialista neste assunto, um dos nomes mais conceituados no Brasil e no exterior sobre a demência, que seria o Alzheimer. Doutor Emílio, é um prazer estar aqui e ter encontrado um espaço na sua agenda para estar aqui um pouquinho, falando desse assunto. Nós ouvimos outro dia que falou-se que há uma vacina agora para o Alzheimer. É verdade isso, doutor Emílio? Já existe em pesquisa, em fase 3, uma vacina em que você reduz a proteína beta-amiloide do sistema nervoso central. Uma das características da doença de Alzheimer é o aparecimento de placas senis e o aparecimento da proteína tau hiperfosforilada. O beta-amiloide, essa vacina é exatamente contra o beta-amiloide, que é essa proteína que deposita na célula e leva à morte celular. Vocês médicos consideram como uma fórmula que vai evitar que os casos de Alzheimer se proliferem? É realmente uma muito boa notícia essa vacina, boa doutor notícia Emílio? A única coisa que nós não sabemos é se é só esse o mecanismo básico da doença de Alzheimer. Quer dizer, isso vai resolver uma das coisas, das características básicas da doença de Alzheimer, que é a deposição do beta-amiloide na célula e o aparecimento de placas senis e a morte celular. Existe um outro mecanismo, que é o mecanismo da tau hiperfosforilada, que é uma proteína que estabiliza os microtúbulos que dão a nutrição das células. Quer dizer, talvez o mecanismo não seja só esse, exista esse outro mecanismo que a gente Todo falou. mundo vai ter Alzheimer um dia, doutor Emílio? A minha opinião pessoal é que todos, se viverem o suficiente, vão ter Alzheimer. E essa vacina seria indicada para quem? Hoje, a indicação precisa seria naqueles casos em que o indivíduo teria aquilo que a gente chama de declínio cognitivo leve amnéstico, que é uma manifestação provavelmente prévia à doença de Alzheimer, em que o indivíduo tem um declínio, hoje é chamado declínio cognitivo leve da doença de Alzheimer, porque você teria esse declínio, você tem uma redução de memória significativa para alterar as tuas atividades da vida diária, mas não tem comprometimento de outras áreas do sistema nervoso central, que é linguagem, praxia, gnosia, reconhecimento. Então você não tem comprometimento de outras áreas, mas tem um comprometimento de memória. Com que idade mais ou menos isso se manifesta? Existem dois tipos de demência, né? A demência que a gente chama de pré-senil, que ela começa antes dos 65 anos de idade, e essa demência está relacionada diretamente à parte genética. Então seria por uma mutação de pré-senilina 1 e pré-senilina 2. E existe uma demência que a gente chama de senil, que é uma doença de Alzheimer que começa depois de 65 anos de idade e está relacionado à apolipoproteína E, o alelo E4. Esses casos, tanto os pré-senísticos como os senis, o mecanismo básico é a deposição do beta-amiloide, estaria indicado nesses casos todos. Quem tem caso de Alzheimer na família também estaria indicado? Só naqueles casos em que existe uma mutação genética, nos casos em que a doença de Alzheimer começa antes de 65 anos de idade. Nesses casos tem uma indicação. Doutor Emílio vai participar de um congresso que ele me contava ainda há pouco, que é o evento sobre Alzheimer no mundo, que vai acontecer em Copenhague. Já vai se tratar mais um pouco desse assunto, doutor Emílio? Sem dúvida. Lá se traz tudo que é de novo e moderno que está se fazendo no mundo. Sobre Alzheimer. Sobre Alzheimer. Quer dizer, as demências de uma maneira geral, mas principalmente Alzheimer, que é o grande boom degenerativo. Porque, por exemplo, a demência vascular você pode evitar evitando os derrames. Então, aí você teria que ter uma melhora do teu padrão de vida, evitar a vida sedentária, controlar diabetes, controlar a hipertensão arterial, quer dizer, controlar todos os fatores de risco. Certo. Você controlando esses fatores de risco, você evita o quadro de demência vascular. O grande da moléstia degenerativa é a doença de Alzheimer. Então, esta é o grande foco da gente.
Então, para a gente só encerrar, doutor Emílio, a questão de que se eu ainda não sei se terei a indicação de ter ou não que tomar essa vacina, mas o que é que eu faço para evitar que eu possa ter esse declínio cognitivo e desenvolver o Alzheimer lá adiante? Isso, o que você faz? Atividade física diária. Atividade física não é sair correndo, não é andar 10 km. Atividade é andar todo dia. Falar, mas eu vou comprar uma esteira. Andar dentro de casa. Não, tem que andar na rua, você tem que ver gente, porque quando você anda fora do teu ambiente normal, você estimula todos os teus órgãos no sentido. Você estimula a visão para ver coisas diferentes. Você estimula seu tato, porque você sente vento na pele, você estimula a audição, porque você ouve sons diferentes. E você estimula a tua emoção, porque você vê coisas agradáveis e coisas agradáveis. Então, a atividade física é fundamental. Quando? Andar fora de casa. Então, você faz uma caminhada, 1 quarteirão, 2, 3, o quanto aguentar. E ter essa atividade física não significa não parar. Você encontrou uma pessoa amiga, pode parar, conversar, discutir, pede uma plantinha para plantar em casa. Isso, estimular a tua função cerebral. Atividade intelectiva. Quem lê, leia todos os dias um pouco. Ou, eu não gosto de ler, então assiste uma televisão e discute os assuntos da televisão em casa com um familiar, certo? E prazer, aproveitar a vida, fazer o que gosta. Se gosta de viajar, vai viajar. Se gosta de sair com amigos, sair amigo. Quer dizer, você estimulando o teu cérebro fisicamente, intelectivamente e atividade lúdica, que é prazer, você evita a doença de Alzheimer. Muitíssimo obrigada pela atenção e pela entrevista, doutor Emílio. Foi um prazer. Todo meu, tá bom? Esse é o momento que eu paro o programa para contar para você o que eu estou usando e que tipo de penteado e maquiagem foi feito para que eu pudesse fazer o Simples Assim mais uma vez. Sempre preciso fazer a produção da apresentadora, certo? Primeiro eu passo na Gi, cabeleireira, ela arruma meu cabelo, faz a minha maquiagem, a Rô cuida das minhas unhas, a Irene cuida da minha sobrancelha, faz um design muito legal. Tudo isso pronto. Aí eu vou na Casa Fátima e com a ajuda da Solange, da Cidinha, da Cíntia, de toda a equipe Casa Fátima, eu sempre escolho uma vestimenta legal. Hoje, por exemplo, eu estou usando uma blusa que é da nova coleção de Elô Pinheiro. Tem peças lindas para você conhecer. Aliás, essa semana chegaram lindas peças, blusas, vestidos, conjuntos para meia estação e, claro, você vai dar uma passadinha lá também para conferir. Combinado? Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Casa Fátima, o endereço certo para a sua elegância. Mr. Richard Café Gourmet. No cardápio de verão, delícias como frozen, frappés e soda italiana. Experimente.